aproveitando a quietude rara deste momento para conversar com você sobre uma inquietação que persiste na alma moderna, uma vibração surda que talvez esteja agora mesmo reverberando no silêncio do seu quarto ou no ruído incessante da sua mente, pois existe um tipo muito específico de vazio que não aparece em diagnósticos médicos, que não pode ser resolvido com descanso físico, vitaminas, férias ou distrações digitais, sendo aquele vazio sutil, quase imperceptível no início, de acordar todos os dias, cumprir cada tarefa da lista com precisão cirúrgica, responder a cada mensagem instantaneamente, aparecer onde se espera que você apareça, sorrir nas fotos certas, e ainda assim, ao fechar a porta de casa, sentir que nada daquilo realmente toca a substância de quem você é. Você funciona com uma eficiência mecânica invejável, mas não vive com presença vital, tornando-se um excelente gerente da sua própria sobrevivência, mas um péssimo habitante da sua própria vida. E o mais cruel é que ninguém ensina o que fazer quando a vida simplesmente para de fazer sentido, quando o roteiro que você seguia cegamente, aquele script social de estude, trabalhe, consuma e aposente-se, perde a validade e você é deixado ali, suspenso em um abismo sem direção, olhando para o teto às 3 da manhã, questionando a validade de tudo o que construiu. Sêneca viveu em Roma há mais de 2000 anos, cercado pelo luxo decadente de um império no auge e pelo poder corruptível de imperadores insanos. E ele não era um monge isolado em uma caverna, mas um homem do mundo, um político, um dramaturgo, um dos homens mais ricos do seu tempo, que também conheceu o exílio, a perda, a inveja, a doença e aquela mesma sensação de futilidade que nos alcança hoje, séculos depois, quando olhamos para as nossas telas brilhantes e nos sentimos sozinhos, pois ele viu a fragilidade da fama, a volatilidade da fortuna e a certeza da morte de perto, muito antes de ser forçado a cometer suicídio por ordem de Nero, um destino que ele enfrentou com uma calma que validou toda a sua filosofia, e talvez por ter vivido no olho do furacão, ele tenha desenvolvido ferramentas tão práticas, tão brutais e tão honestas para lidar com o vácuo existencial, sabendo que o luxo não preenche a alma e que a ocupação constante é apenas uma droga para anestesiar a angústia de viver. Em nosso último encontro, trouxe Albert Camus para a conversa, falando sobre o absurdo da existência e sobre como a vida não carrega um sentido intrínseco escrito nas estrelas. Mas hoje quero lhe apresentar outra resposta para esse mesmo abismo. Uma resposta que não nega o caos, mas também não se conforma apenas com a aceitação passiva, pois enquanto Camus olha para o absurdo e diz aceite que nada tem sentido, e viva intensamente como um ato de rebeldia, Sêneca olha para esse mesmo vazio e pergunta, com a serenidade de quem já viu tudo, o que você está fazendo com o seu tempo, com a sua energia vital, com os dias limitados e preciosos que lhe restam? A diferença é sutil, mas monumental em seus efeitos práticos. Pois enquanto um te liberta do peso esmagador de buscar um sentido cósmico universal, Sêneca te ensina a construir um sentido relativo, pessoal, ético e sustentável, algo que você possa usar como uma bússola no dia a dia, não negando que o mundo seja caótico ou que a injustiça reine, mas oferecendo uma saída estoica de reorganizar a vida a partir do que está estritamente sob seu controle, o que transforma a textura da realidade, porque é uma coisa aceitar o absurdo e continuar vivendo apesar dele, e é algo completamente diferente reconhecer esse absurdo, olhá-lo nos olhos sem piscar e decidir que, embora não possa controlar o caos do universo, a economia, a política ou o humor dos outros, pode decidir com precisão cirúrgica como usa seu tempo e sua mente dentro desse caos, vivendo nessa encruzilhada a diferença abissal entre apenas sobreviver aos dias, como um passageiro passivo, e realmente habitar a própria vida com intenção soberana. A filosofia estoica, muitas vezes mal interpretada como uma resignação fria ou falta de emoção, na verdade é um sistema de florescimento sob pressão, que não promete respostas fáceis, não oferece soluções mágicas,
rituais místicos ou pílulas de felicidade instantânea, mas entrega algo infinitamente mais valioso, um caminho pavimentado para recuperar a agência sobre a própria existência. E quando você começa a trilhar esse caminho, aplicando essas ferramentas na carne viva da realidade, algo muda. Não dramaticamente como nos filmes, mas profundamente, silenciosamente e de forma duradoura, como uma raiz que cresce forte no escuro da terra antes de sustentar uma grande árvore. Sêneca oferece um diagnóstico cirúrgico em seu tratado sobre a brevidade da vida, apresentando uma verdade desconfortável de que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito, pois a vida é longa o bastante e nos foi dada com generosidade suficiente para a realização das maiores coisas, se a empregarmos toda bem investida. Mas quando ela se esvai no luxo, na negligência, na preocupação com a vida alheia e na indiferença com a própria alma, quando não é gasta em nada de bom, mas dissipada em trivialidades, então, finalmente constrangidos pela fatalidade última da morte, sentimos que ela já passou por nós, sem que tivéssemos percebido que ela estava passando, revelando que a vida não é curta. Nós é que a tornamos curta, não sendo desprovidos de tempo, mas pródigos no desperdício dele. Sêneca compara o tempo ao dinheiro de uma forma brilhante, dizendo que uma fortuna imensa, quando cai nas mãos de um dono irresponsável, é dissipada em um instante, mas uma quantia modesta, se entregue a um guardião prudente, cresce com o uso, assim como a nossa vida é amplamente suficiente para quem sabe dispor dela. E então vem a pergunta que fere: sobre o que você está usando para preencher os seus dias, já que vivemos em uma era de ocupação crônica, onde as pessoas vivem exaustas, correndo de um compromisso para outro como se a velocidade fosse sinônimo de propósito, ostentando o cansaço como uma medalha de honra, mas ocupadas com obrigações que não escolheram e com expectativas que não são delas, resultando em um cansaço vazio e estéril ao final do dia, onde nada do que foi feito realmente importou para a essência ou construiu algo que valesse a pena ser lembrado, sendo apenas mais um dia queimado na fogueira das vaidades. Quando você percebe que está desperdiçando dias após dias dessa forma, surge a sensação aterrorizante de que a vida não faz sentido, mas o problema pode não ser a vida em si, e sim o fato de que você está vivendo a vida errada, sugerindo que o vazio que você sente não é a ausência de sentido, mas um excesso de futilidade, um ruído que abafa a música da sua própria existência. Sêneca diz que antes de sair em busca de propósito, você precisa fazer uma limpeza profunda, uma via negativa, olhando para a sua rotina e perguntando o que está te consumindo sem te devolver nada, o que você faz apenas por inércia, ou porque alguém espera isso de mim. Perguntas assustadoras que, quando respondidas honestamente, revelam que uma boa parte da sua vida não lhe pertence, pois foi hipotecada para preencher lacunas que outras pessoas criaram, e no meio de tudo isso, você se perdeu completamente, tornando-se um executivo de tarefas alheias, mas deixando de ser o autor da própria narrativa, uma constatação dolorosa, que é o primeiro passo inescapável para a transformação. Você não pode consertar o que não vê, não pode mudar o que não admite, e talvez este seja o momento de olhar honestamente para a sua vida e admitir que algo precisa mudar, que não dá para continuar fingindo, pois essa sensação de vazio não vai desaparecer sozinha. E aqui entra o ponto de que muitas pessoas terceirizaram a própria existência sem perceber, entregando o controle da vida ao chefe, aos algoritmos, à família e aos padrões sociais, vivendo uma sequência de respostas ao que os outros querem. O que Sêneca define como não estar vivendo, mas sendo vivido, um coadjuvante no filme de outra pessoa. Sêneca ensina que a liberdade verdadeira não é fazer o que se quer como um tirano mimado, mas não ser escravo do que não se quer, a capacidade de autarquia e autogoverno. E quando você recupera a capacidade de dizer não, quando volta a escolher conscientemente onde investe sua energia limitada, a gravidade muda, e você deixa de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar um participante ativo,
devolvendo a sensação essencial de que você está no comando, mesmo que seja o comando de um pequeno barco em um oceano imenso, onde você não controla as ondas, mas decide para onde apontar a vela, pois sentido sem liberdade é apenas obediência disfarçada. Uma das forças que mais esmaga as pessoas hoje é a tirania das expectativas e a armadilha da comparação. Viver sob o peso do que deveria ser, criando uma pressão constante que retira o prazer do presente, pois nada nunca é o suficiente, e você sempre se sente aquém do ideal imaginário, medindo sua vida real, confusa e orgânica, com a régua errada de uma fantasia perfeitamente editada, o que Sêneca classifica como a maior fonte de sofrimento humano, sofrer mais na imaginação do que na realidade. As redes sociais ampliaram isso de forma tóxica, mostrando recortes editados e conquistas sem contexto, fazendo com que olhemos para a nossa própria vida e pensemos que estamos falhando. Uma mentira e uma alucinação coletiva que exige que paremos de jogar esse jogo, parando de medir a vida por padrões externos e de esperar que a existência se encaixe em moldes criados pelo mercado. Uma tarefa difícil, pois essas expectativas estão entranhadas em nós, mas separar o que você realmente quer do que foi ensinado a querer é a verdadeira grande obra da alquimia pessoal. A resposta estoica para esse dilema exige a coragem de decepcionar os outros, para não decepcionar a si mesmo, convidando a uma simplicidade voluntária, cortando o excesso e reduzindo o ruído para recuperar o sentido da vida, o que nos leva à necessidade urgente de reavaliar como gastamos a única moeda que jamais poderemos ganhar de volta, o tempo. E esse mergulho na questão do tempo e da morte é onde a vida ganha seu peso e valor inestimável. Sêneca praticava regularmente o memento mori, a lembrança da morte, não como algo mórbido ou depressivo, mas como a ferramenta definitiva de clareza, pois a morte é a única certeza absoluta que temos, o horizonte final que dá perspectiva a tudo, e quando você ignora a morte, tende a viver como se tivesse tempo infinito, adiando sonhos, tolerando abusos e desperdiçando horas em bobagens. Mas quando você traz a morte para perto, para a consciência diária, a futilidade evapora, pois diante do fim, as brigas mesquinhas perdem a importância, a opinião dos outros se torna irrelevante e o medo do fracasso diminui diante do medo de não ter vivido. A consciência da morte destila a vida, até sobrar apenas o essencial, forçando a pergunta brutal de que se hoje fosse o último dia, você estaria satisfeito com o que fez, com quem se tornou, com as palavras que disse, não para gerar pânico, mas para gerar presença, urgência e vida, pois quem teme a morte é porque nunca viveu de verdade, enquanto quem vive cada dia como uma vida inteira, com início, meio e fim, não teme o fim, pois já está completo. A reconstrução do sentido passa, portanto, por tratar o tempo como algo sagrado, protegendo-o com a mesma ferocidade com que protegemos nosso dinheiro ou nossos filhos, aprendendo a dizer não para o que não é essencial, a fechar portas que não levam a lugar nenhum e a recusar convites que apenas drenam a alma, entendendo que cada sim que você diz para algo trivial é um não que você está dizendo para algo vital, para sua saúde, sua paz ou seu propósito. Mas como viver nesse mundo caótico sem enlouquecer? Como manter o rumo quando tudo parece desmoronar? E aqui, Sêneca nos entrega a cidadela interior, o conceito de que sua mente deve ser uma fortaleza inexpugnável, onde o caos externo não pode entrar sem sua permissão, baseada na dicotomia do controle, a distinção fundamental entre o que depende de nós e o que não depende. Sob nosso controle estão nossas opiniões, nossas aspirações, nossos desejos e nossas aversões, ou seja, tudo o que é obra nossa, enquanto fora do nosso controle estão o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos, o clima, a economia, o passado, o futuro e as ações dos outros. E a angústia nasce quase sempre de tentar controlar o incontrolável, de querer que o mundo se curve aos nossos desejos, de sofrer pelo que os outros pensam ou pelo que pode acontecer amanhã. O estoico foca toda a sua energia no que controla, suas próprias escolhas, seu caráter
e sua resposta aos eventos, aceitando o resto como se aceita o clima, pois você não pode impedir que chova, mas pode escolher não se molhar emocionalmente, pode escolher levar um guarda-chuva ou dançar na chuva. E essa mudança de foco retira um peso de toneladas das costas, pois você deixa de ser responsável pelo universo e passa a ser responsável apenas por si mesmo, o que já é uma tarefa gigantesca. E o que guia essas escolhas dentro da cidadela? A virtude. Para Sêneca, uma vida com sentido não é uma vida de prazeres hedonistas, nem de fama ou riqueza, mas uma vida de integridade, onde a virtude é o único bem verdadeiro, composta por sabedoria, justiça, coragem e temperança. Viver com sentido é agir corretamente, mesmo quando ninguém está vendo. É ser justo mesmo quando seria vantajoso ser injusto. É ter a coragem de enfrentar a dor e o medo em nome do que é certo. É ter a temperança de não se deixar escravizar pelos desejos, pois o caráter é a única coisa que realmente possuímos. A única coisa que não pode ser tirada de nós, nem pelo fogo, nem pela ruína, nem pelo tirano. Quando você baseia seu senso de valor na sua integridade e não nos seus sucessos externos, torna-se invencível, pois o mundo pode tirar seu dinheiro, sua reputação e sua saúde, mas não pode te obrigar a ser uma pessoa ruim. Não pode corromper sua alma a menos que você permita. E essa autossuficiência moral é a fonte de uma tranquilidade inabalável. Sêneca também sabia que a mente humana precisa de descanso e de cultivo, recomendando a prática da leitura profunda e da conversa com os grandes mortos, pois quando lemos os filósofos, não estamos apenas aprendendo conceitos, estamos sendo adotados por essas grandes almas, ganhando acesso a uma sabedoria que transcende o tempo, permitindo que escolhamos nossos pais espirituais e herdemos sua riqueza intelectual. Ele também defendia o contato com a natureza e a importância do ócio criativo, pois a mente, como um campo, não pode produzir colheitas abundantes se não for deixada em pouso de vez em quando, precisando de silêncio para se ouvir, de espaço para se expandir. E para manter essa rota, ele prescrevia o exame de consciência diário, perguntando-se ao final de cada dia qual mal curou hoje, a qual vício resistiu e em que parte melhorou. Uma prática de contabilidade moral que garante que não estamos vivendo no piloto automático, mas corrigindo o curso, aprendendo com os erros e celebrando as pequenas vitórias da virtude. A vida também exige a premeditação dos males, o premeditatio malorum, que não é pessimismo, mas uma vacina emocional, onde ao visualizar os desafios possíveis, a perda, a traição e a dificuldade, você retira o poder de choque do futuro e se prepara para enfrentá-lo com dignidade, pois o golpe previsto chega mais suave, e a vida não nos pegará de surpresa se estivermos sempre prontos para a mudança da fortuna. Mas acima de tudo, Sêneca nos ensina sobre a amizade e a conexão humana, pois embora o sábio seja autossuficiente para ser feliz, ele deseja amigos, vizinhos e companheiros, não para tirar proveito deles, mas para ter a quem amar, por quem se sacrificar, com quem partilhar a vida, pois o estoicismo não é solidão fria, é amor disciplinado, é entender que somos animais sociais e que parte do nosso sentido vem de contribuir para o bem comum, de ser útil aos outros. Portanto, a resposta para o vazio, segundo Sêneca, é uma reconstrução deliberada. Pare de desperdiçar seu tempo em futilidades. Pare de viver para as expectativas dos outros. Lembre-se da sua mortalidade para focar no essencial. Diferencie o que você controla do que não controla. Cultive a virtude e o caráter acima da fama e do dinheiro. Encontre descanso na sabedoria e na natureza e sirva à humanidade com justiça e bondade. A vida volta a fazer sentido quando você assume a autoria dela, quando para de ser um espectador passivo do próprio destino e pega a pena com firmeza, pois as páginas em branco que restam são suas para preencher. E não importa o que foi escrito até agora. Não importam os erros, os borrões ou as páginas rasgadas. O que importa é a próxima linha, a próxima escolha, o momento presente. O sentido não é algo que você encontra pronto debaixo de uma pedra. É algo que você constrói, tijolo por tijolo,
escolha por escolha, dia após dia. E essa construção é trabalhosa. Exige vigilância constante, exige esforço, mas é a única construção que resiste ao tempo e à morte. Não espere que o mundo lhe dê um propósito, pois o mundo é indiferente. Dê você um propósito ao seu mundo. E esse propósito é ser a melhor versão humana que você puder ser, aqui e agora, nas circunstâncias exatas em que se encontra, pois não existe lugar melhor para começar do que onde você está. E não existe momento melhor do que agora. A vida é, e sempre foi, um projeto de faça você mesmo. E Sêneca está ao seu lado, sussurrando através dos séculos que você é capaz, e a força que você procura não está fora, mas dentro, na sua razão, na sua vontade, na sua capacidade divina de transformar o caos em ordem, o sofrimento em aprendizado e o tempo em vida. Então respire fundo, olhe ao redor, perceba o milagre absurdo de existir e comece, pois enquanto estamos adiando, a vida passa, e a maior parte dela já pertence à morte, mas o presente, esse instante fugaz e poderoso, esse pertence a você. Use-o.